Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, a parte A nós lemos: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Na tribulação, guarde o seu tesouro. É muito comum quando alguém atravessa uma crise financeira buscar algo de valor para que possa empenhar ou vender e poder assim sair do momento difícil que se está vivendo. Quantas pessoas empenharam joias e relíquias valiosas de família na intenção de pagar uma dívida e assim que estivesse, quem sabe, em situação ou condição melhor, resgatar o que foi empenhado ou vendido? Mas infelizmente, quantos não conseguiram trazer de volta o que se empenhou ou que se vendeu? Vocês já perceberam que muitas vezes nos encontramos em situações tão semelhantes quanto diante das lutas e tribulações que passamos ou quem sabe estamos passando? Vocês já perceberam que muitos são tentados a penhorar o seu tesouro que habita em você, que habita em nós, que é a nossa comunhão com Deus, que é a presença do Espírito Santo. Em você que é vaso de barro, mas dentro há um tesouro poderoso e maravilhoso. Quantos estão sendo tentados nesse momento a penhorar o seu caráter? Quantos estão penhorando e dizendo, só vou me corromper hoje e depois? Depois eu paro. Quantos, diante da tribulação, estão dizendo, só vou pecar hoje? Depois eu peço perdão a Deus. Quantos, diante da tribulação, estão dizendo, eu vou me desviar somente hoje? É só hoje que eu vou fazer esse negócio. É só hoje que eu vou fazer aquilo que eu não devo fazer, mas depois eu volto para a igreja. Quantos diante da tribulação ou na tribulação estão dizendo, vou trocar minha comunhão com Deus por um prato de lentilha hoje, mas depois eu me arrependo diante do Senhor. Amados, assim como aquela pessoa que não conseguiu resgatar sua joia do penhor, que não conseguiu comprar de volta o que se foi vendido, isto também acontece com aqueles que não guardaram o tesouro que Deus confiou a elas. Perceba o que diz Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 11, eis que venho sem demora. E o texto termina dizendo, guarda o que você tem, ou guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ainda em Mateus, agora no capítulo 13 e o versículo 44, veja o que diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende o que tem e compra aquele campo. Você percebe a importância que esse tesouro que habita em nós? Você já percebeu o quanto muitas vezes nós somos tentados diante das provas e tribulações a negociar esse tesouro? Vocês já viram quantos penhoraram a sua comunhão, o seu caráter, a sua vida espiritual, o seu ministério e estão tentando trazê-lo de volta, mas não conseguem. Por quê? Porque muitas vezes aqueles que negociam esses valores não conseguem ter mais condições espirituais de reaver aquilo que se foi perdido. E eu digo que somente a graça e a misericórdia de Deus faz com que alguém volte a ter esse tesouro em seu vaso de barro mais uma vez. Então Paulo diz, temos porém este tesouro em vasos de barro. Você é esse vaso de barro. E dentro de você existe um tesouro. Então, em nome de Jesus, eu digo para você, em nome de Jesus, não se corrompa, não peque, não se desvie e não troque a sua comunhão com Deus por um prato de lentilha, achando que depois que fizer tudo isto, vai ser tão fácil voltar teu tesouro de volta. Não é tão simples assim.
Mas eu quero te ajudar a orar caso isto tenha acontecido, mas eu quero te ajudar a orar também caso você esteja sendo tentado na tribulação. Meu Deus e Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, ajude tua filha, ajude teu filho nesse exato momento difícil na tribulação, em nome de Jesus. Amém.